Olá, muito bom dia. Bem-vindos ao nosso programa Em Destaque, aqui pela tela da TV Sim SBT. É uma honra ter a sua audiência conosco nesse horário, inclusive porque sabe que nós temos conversas construtivas e que apontam caminhos, inclusive, para o nosso desenvolvimento. E não dá para falar mais sobre desenvolvimento e avanços sem falar sobre inteligência artificial, digitalização, principalmente para o poder público. Quando a gente fala, então, do poder judiciário, esse assunto fica ainda muito mais sensível, porque é nele que o avanço no Espírito Santo está se tornando cada vez mais concreto. Mas nós precisamos entender o que isso representa como avanço e para os trabalhos de quem atua na Justiça Capixaba. Nosso convidado é que fala muito mais sobre isso, tem experiência na área e já nos aponta também esse modo de olhar a situação que estamos. Nosso convidado, Dr. José Luiz Altafim, juiz de direito da primeira vara da Fazenda Pública Estadual de Execução Fiscal, e ele também é coordenador da 6ª Secretaria Inteligente de Vitória, a quem nós agradecemos e muita presença. Bem-vindo, doutor Altafim. Obrigado, bom dia a todos, bom dia, Fábio. Bom dia também. Bem, acho que a gente pode então já traçar esse momento, né, de dois assuntos que pareciam tão distantes, mas, doutor, cada vez mais próximos, né? Justiça e inteligência artificial. Que panorama nós temos que o senhor tem observado no Espírito Santo na sua trajetória, na sua carreira? Pois então, Fábio, como você disse, o Poder Judiciário e a inteligência artificial. Hoje, o Poder Judiciário ele está se adequando à utilização dessa grande revolução que está ocorrendo em todo o mundo, que é o uso da inteligência artificial, visando o quê? Visando facilitar o acesso ao judiciário e atendendo aquilo que é o anseio de toda a população, que é a celeridade, que se julgue com rapidez. Então a inteligência artificial está vindo para facilitar a vida do cidadão, está vindo para democratizar o acesso ao judiciário e principalmente dar àquele que tem direito o seu direito. Exato. Tem uma questão, acho que nesse ambiente, né, é uma questão de revolucionar o modo com que a justiça, né, trabalha, mas também é apresentada ao cidadão, né? Por quê? A gente tem aquela ideia de que a justiça é cheia de volumes e processos e papéis. Inteligência artificial não mexe com nada nisso, né, doutor? Acabou. Fábio, o negócio é o seguinte, é uma grande revolução que está ocorrendo no Poder Judiciário. E nós podemos até dizer uma coisa, nós estamos diante de um novo Poder Judiciário. Um Poder Judiciário onde não existe mais papel. Um Poder Judiciário onde, desde a petição inicial, que é preparada nos escritórios de advocacia, até o último ato, tudo isso ele vai transcorrer de forma virtual. Não existe mais papel no Poder Judiciário. Isso é importante por quê? Porque o cidadão hoje, ele pode muito bem, de casa, estar acompanhando todo o desenvolvimento do processo. O que outrora ficava a cargo apenas dos advogados, hoje já existe uma facilidade de acesso. Então nós falamos, a inteligência artificial, ela veio para dar acessibilidade à população de conhecer o que está sendo feito com aquele processo da qual ele faz parte. Então hoje o advogado, ele protocola sua petição inicial do seu escritório de forma virtual, o juiz despacha, né, de maneira virtual, as intimações são recebidas de maneira virtual, a audiência ela é praticada, né, virtualmente também, e isso facilita e faz com que aquele tempo que outrora nós tínhamos da demora da prestação jurisdicional não ocorre mais. Hoje nós temos uma celeridade e teremos uma celeridade cada vez maior da prestação da tutela jurisdicional. Isso é muito importante, pelo seguinte fato também de ambientar você que nos acompanha, doutor Altafim com certeza vai rememorar muito bem isso, que é o gasto em conservar os papéis que um processo e o volume todos deles, né? Você imagina toda a Justiça Estadual, todos os processos em papéis que tramitavam por lá, né, desde o início até um julgamento final e ainda tem que arquivar. Essa questão já era um gasto para o próprio tribunal. Essa dinâmica de inteligência artificial e digitalização é um outro momento, acho que traz até o consenso dessa revolução que o senhor acabou de falar, né? Por causa da agilidade toda que promove. E aí, doutor, também não é uma questão de inteligência artificial que muitos podem imaginar de criações, né, que estão sendo ali
promovidas, mas é a maneira com que tudo aquilo pode correr nas redes de uma maneira rápida, ágil e segura, é isso? E segura. Na realidade, a inteligência artificial é uma ferramenta que nós, do Poder Judiciário, nós magistrados, nós servidores, utilizamos para facilitar a vida da prestação da tutela judicial e facilitar a vida daquele que nos procura. Por quê? Porque a procura, a resposta, ela será dada num tempo muito mais célere do que era dado antigamente. Então, hoje, nós não temos mais papel. Hoje nós temos tudo, como falando, tudo hoje é virtual, tudo hoje é digital. E isso facilita muito. Por quê? Porque nós temos ganho de tempo. A inteligência artificial, ela está aí. Ela veio para auxiliar o Poder Judiciário no tocante a tempo. Tempo no sentido de que aquelas rotinas que nós tínhamos, né, o servidor tinha, aquelas rotinas que eram praticadas quase todo dia da mesma maneira, isso ficará a critério da avaliação pela inteligência artificial. E o trabalho inteligente dos servidores, o trabalho inteligente do magistrado, isso continuará com a gente. A inteligência artificial é uma ferramenta, é um instrumento, é um meio campo para que nós, magistrados, os servidores, possam realizar aquelas tarefas mais inteligentes que vai exigir nossa um trabalho de produção, um trabalho de produção. Exatamente. Entendemos o avanço importante que já está sendo, então, aplicado aqui no Espírito Santo. Está sendo aplicado, né, doutor? Isso. Ah, então ótimo. Que é a Justiça 4.0. Até esse termo, né, vi que o senhor já escreveu artigo sobre, e acho que é importante que você da nossa audiência saiba também, né, sobre esse avanço que nós já estamos, então, tendo no Espírito Santo. Obviamente que o desafio é ampliar tudo isso. É por aí, doutor? É por aí mesmo. Em maio de 2023, foi instalado aqui no Estado do Espírito Santo, pelo Poder Judiciário, o núcleo de 4.0 Justiça de Execução Fiscal. O que quer dizer isso? O que quer dizer um núcleo de 4.0? Quer dizer o seguinte, que o CNJ, ele criou esse projeto para fazer o quê? Para facilitar a prestação da tutela judicial naqueles casos em que a unidade judiciária ela tivesse um grande acervo de processos. E com isso, usando de início essas ferramentas, novas ferramentas colocadas à disposição do Judiciário, facilitar a prestação da tutela judicial, reduzindo o tempo do processo. E o Tribunal de Justiça cria, então, a Justiça 4.0 Execução Fiscal, com jurisdição em todo o território. Isso quer dizer o quê? O Estado do Espírito Santo, que tem um crédito para receber, digamos, de uma empresa em São Mateus, uma empresa em Barra de São Francisco, uma empresa em Cachoeiro, Itapemirim, ele teria que ajuizar a ação em cada uma dessas comarcas. Já com a Justiça 4.0, o que acontece? Tudo é centralizado em Vitória. Então, existem juízes que trabalham na 4.0, utilizando de todas as ferramentas colocadas à disposição do Conselho Nacional de Justiça, fazendo com que a prestação judicial ela seja mais célere. Então, isso nós tivemos em 2023, a implantação da Justiça 4.0 Execução Fiscal, e atualmente nós temos 4.0 Saúde e 4.0 Meio Ambiente, com jurisdição em todo o território. Não precisa mais você propor uma ação de saúde lá na comarca de Afonso Cláudio, na comarca de Alegre. Você pode estar propondo essa ação pela Justiça 4.0, que vai ter um grupo de juízes, um grupo de servidores que vai trabalhar para que a sua busca da justiça seja mais célere. Que excelente. É uma nova revolução, é um novo judiciário. Como é que é ser esse porta-voz de um avanço tão grande, doutor? Porque o senhor está aqui presente, abriu espaço para estar no nosso programa. Sabemos até pela coordenação que o senhor tem na secretaria, que isso já é um modo do senhor observar a justiça que tanto já trabalhou também e faz essa comunicação com a sociedade. Qual é o sentimento que isso provoca também, mostrando e apontando esse caminho? Olha só, é um sentimento de muita alegria, de muita felicidade em entender que nós estamos passando por uma revolução
e uma revolução que vai fazer com que a justiça entregue a cada um aquilo que lhe é de direito. E de uma maneira célere, porque é isso que o povo espera de nós, do Poder Judiciário. É isso que o povo espera de um juiz que preste a tutela judicional, que solucione aquele caso de maneira célere. Então nós começamos aí com a execução fiscal, partimos agora para a área de saúde, para as demandas de saúde e também para as demandas de meio ambiente. O Poder Judiciário é um novo Poder Judiciário, um Poder Judiciário que veio atender a esses anseios de democratização da justiça, fazendo com que aquele cidadão que está lá no interior, ou aquele cidadão que está mesmo aqui em Vitória, que está mesmo na capital, ele possa acompanhar cada passo que é dado do seu processo. Do momento que o advogado peticiona até o momento que o juiz sentenciona. E até o momento em que ele recebe aquilo que ele quer. Então, para a gente está sendo, para nós que estamos participando desse núcleo de Justiça 4.0, que participamos do núcleo da Justiça 4.0, está sendo, assim, muito feliz para a gente, é um momento muito feliz da gente estar ajudando, de estar colaborando, de estar vivenciando esse momento de mudança do Poder Judiciário. E sendo pioneiros, com certeza, nessa área, nessa relação até com advogados, as partes. Acho que o próprio judiciário também, como poder, ganha muito mais celeridade e, claro, na transparência de todo o processo, como o doutor bem lembrou, todos podem ter acesso ao andamento, claro, em que são partes. A gente vai só para o nosso intervalo. Na sequência, então, continuamos ainda mais nessa conversa na manhã aqui do nosso Em Destaque com o doutor José Altafim. A gente volta já. De volta com o nosso programa Em Destaque aqui na manhã da TV Sim SBT e continuando a conversa com o nosso convidado presente aqui na nossa bancada. Dr. José Luiz Altafim, ele que é juiz de direito da primeira vara da Fazenda Pública Estadual de Execução Fiscal e também coordenador da 6ª Secretaria Inteligente de Vitória, nos apresentando inclusive avanços de como a Justiça Capixaba e a inteligência artificial podem trazer mais desenvolvimento, mais celeridade aos processos e todos os momentos em que a justiça é acionada por diferentes partes, sabendo que essa agilidade não compromete a transparência e muito menos todos o respeito aos ritos de todos os processos, mas a gente quer que justamente você entenda, aqui nas palavras do Dr. Altafim, que isso é para garantir que a gente tem, então, uma justiça com um novo posicionamento, usando as ferramentas modernas que já estão à disposição, inclusive de todos nós. A questão de você ter esse momento, então, mais digital da Justiça Capixaba também já proporciona uma revolução, como o doutor nos apresentou aqui na primeira parte da conversa. E ele falou que pelo menos 3 grandes temas estão envolvidos, quando a gente fala sobre essa questão do uso da inteligência artificial na Justiça do Espírito Santo. A saúde, o meio ambiente, a execução fiscal, como a gente falou. Então, por isso que é importante que a gente pense, dá para ampliar isso para outras áreas? E se ampliar, como é que é o andamento disso tudo? Bem, com você então, doutor, para a gente ter esse entendimento. Se amplia para além dessas áreas, por todo o investimento, obviamente, que é necessário para isso acontecer? Olha só, Fábio, o projeto piloto, ele foi implantado, como eu falei, em 2023, através do 4.0 execução fiscal. Será que vai dar certo? Era a grande pergunta. Será que vai funcionar? Será que essa territorialidade estendida para todo o Estado do Espírito Santo vai dar certo? Será que vai se utilizar as ferramentas colocadas à disposição pelo Conselho Nacional de Justiça? E nós verificamos que deu certo. E aí, o que acontece? O Tribunal de Justiça, nessa nova administração, ele veio acrescentando, juntamente com a Corregedoria, a Justiça 4.0 na saúde e a Justiça 4.0 no meio ambiente. E eu acredito que muito em breve
nós teremos a ampliação dessa Justiça 4.0 para outras áreas também, utilizando cada vez mais da inteligência artificial para uma boa prestação da tutela jurisdicional. Lembrando sempre o seguinte, o uso da inteligência artificial, ela é utilizada, deve ser utilizada com responsabilidade e com segurança. E isso, você pode ter certeza que ao buscar, né, o Poder Judiciário, você estará num ambiente seguro, num ambiente responsável. Como eu disse, a inteligência artificial, ela veio para facilitar, né, a prestação da tutela jurisdicional, mas a palavra final continua com nós, continua com o ser humano. Então, a sentença, ela é dada pelo juiz. Exato, é por isso, gente, não é a inteligência artificial que vai avaliar e dar um resultado àquela demanda, né? Ela é o meio, né? É isso aí. É o meio para ser mais ágil, que todos nós, né, já por vezes falamos, os veículos de imprensa, né, são sempre lembrados nesse momento, que é de falar da burocracia, né? A questão é se reduzir esse andamento tão lento que, por vezes, foi uma marca do próprio judiciário. Reconhecendo, então, essa demanda, aplica-se agora o que a gente tem de mais moderno, não é isso? Isso aí, é o momento de desburocratizar. E o judiciário, os outros poderes passaram por isso. E o Poder Judiciário chegou o momento de desburocratizar, de facilitar o acesso à justiça. O importante é isso, que a inteligência artificial, ela veio para facilitar o acesso à justiça, para democratizar a justiça. No tocante aqui, todo mundo, todo aquele que tiver um direito violado, ele pode, ou através de um advogado, ou através dos juizados especiais, onde não há necessidade, né, dependendo do valor, da presença do advogado, dele levar a demanda através de quê? Através da inteligência artificial, através do peticionamento, através da utilização, da onde ele estiver, através de um celular, através do laptop, né? Exato. Ele vai poder acompanhar o trâmite processual. Muito bem, doutor José Luiz Altafim, então, trazendo toda essa análise para a gente, né, no nosso Em Destaque. Agora, doutor, propriamente, né, o sistema, ou como é lidar com o sistema, ele sinaliza o momento, por exemplo, né, que o juiz, né, pode ter olhado a peça, que o advogado também acessou a peça, a própria parte pode ter acessado. Isso tudo também conta como uma ferramenta importante do uso dos sistemas de inteligência artificial no processo eletrônico? Com certeza, Fábio. Isso vem facilitar, porque a partir do momento em que a parte ela tem acesso, começa a contar o prazo. E isso com a contagem do prazo, há uma agilidade, né, dos atos processuais. Aqueles atos que demoravam, né, para serem intimados, hoje eu dou uma sentença. Se eu der uma sentença hoje, o advogado ele pode acessar hoje, que está lá, vai constar que ele acessou, a parte vai constar que ele acessou, e isso faz com que haja uma diminuição da existência do processo. E isso é muito importante para a prestação da tutela. Isso é muito importante para a parte. É isso que ela quer uma justiça célere, ela quer uma justiça eficiente, ela quer uma justiça em que ela tenha certeza de que, a partir do momento em que ela ajuiza uma ação, em breve ela terá a resposta do Poder Judiciário. Que bom. Qual o poder transformador disso na comarca? Né, o senhor acabou de até, antes, né, do outro bloco, mas acabou de dar o exemplo, né? Não precisa mais em Barra de São Francisco, São Mateus, Afonso Cláudio, Alegre, Cachoeira, enfim, as cidades, né, que inclusive abrangem essas comarcas, cidades que têm a sua população, inclusive das cidades vizinhas, que pode ser um empecilho de circular mesmo no interior até chegar à presença ali, né, do Fórum da Comarca. Isso transforma também essa realidade? Transforma, com certeza. O que nós temos? A inteligência artificial, ela, como eu falei, né, ela veio para facilitar a vida do cidadão. E naquelas comarcas onde não existe
uma pessoa que tem acesso a nenhum meio digital, o próprio fórum colocará à disposição dela mecanismo para que ela tenha essa informação. Essas audiências virtuais que são realizadas, o que acontece? Se eu não tenho como praticar esse ato de estar de casa filmando, né, eu posso ir até o fórum e lá você vai ter à disposição, vamos falar, um processo que tramita aqui em Vitória, o cidadão é lá de Afonso Cláudio. Então, a pergunta, o juiz vai fazer a pergunta a ele, se ele não tem esses mecanismos, ele pode se dirigir até o fórum, que ele terá esse mecanismo, essa facilidade, né, para que o processo dele tramite mais rápido. Que legal, é essa transformação mesmo que a gente está entendendo com o senhor aqui. Isso, é uma grande transformação. E eu tenho certeza que, em breve, nós teremos aí a Justiça do Estado do Espírito Santo alcançando grandes índices. Que bom. Mas aí pode vir outra pergunta. Vai tirar a função de alguém? Vai tirar a vaga de alguém que está trabalhando, inclusive? Não, a inteligência artificial, como eu disse, ela não veio tirar a vaga de ninguém. A inteligência artificial, ela veio facilitar, né, a utilização do tempo. Temos que lembrar de uma coisa, a inteligência artificial é uma ferramenta. O ser humano ainda continua essencial em todas as atividades. Seja na atividade do dia a dia, seja na atividade também do judiciário. O ser humano, ele é essencial, ele é primordial aí, né? É ele que vai dar a última palavra. Que bom. Justamente, gente, nós tivemos então grandes empresas, grandes processos que já passaram, inclusive, por um impacto assim. Essa pergunta que eu acabei de fazer, né, de temor, mas tira a vaga de alguém, ainda é realidade de alguns setores, né, da sociedade que estão vendo a implantação da inteligência artificial como essa ferramenta de agilidade. Só que se você, pelo menos os estudos apontam isso, né, pensar que uma vaga é fechada, ou pelo menos ela pode ser suprimida por essa velocidade, outras tantas são abertas, né? Isso na questão da economia de mercado. Mas dentro do serviço público, esse funcionário ele é redirecionado, né? Esse servidor, né? Melhor dizendo. Esse servidor ele pode ser redirecionado, melhor aproveitado. E aí sim, outros ganhos também aparecem. Podemos analisar por aí também, doutor? Justamente. Olha só, o que acontece é que com o uso da inteligência artificial, essas pessoas que estão no judiciário, elas continuarão no judiciário, elas continuarão exercendo uma atividade, só que agora uma atividade mais intelectual. Aquilo que era feito antigamente, carimbo, isso não existe mais. Então, nós vamos deixar para a inteligência artificial esse meio campo. E aquilo que for de atividade intelectual, que for de estudo, que for de aprofundamento, aquilo que for de qualidade na prestação do serviço, que nós prestamos um serviço, o ser humano vai estar ali fazendo da melhor maneira possível, nós estaremos ali prestando uma atividade jurisdicional de qualidade. Excelente. E essa conversa que o doutor Altafim está trazendo para a gente também, obviamente, terá repercussões, né, para a advocacia, né, que tem que se capacitar para ter essas observações e modo de operar todo o sistema, que obviamente tem acessos seguros via, né, a função do advogado. Obviamente a gente vai ter todo um ambiente que vai fazer isso girar. A questão é não ficar para trás, né? A gente ficar preso ao processo redigido por mão. Se fosse assim, a gente estava nele até hoje, né? Verdade. O doutor bem lembrou isso da nossa conversa começar aqui, né, doutor? Tudo feito à mão, naqueles grandes livros, aí veio depois máquina de escrever. Imagina se a gente tivesse ficado, né, no tempo da máquina de escrever, né? Verdade. Olha os ganhos que não já aconteceram e esse é um momento praticamente de ruptura, como o senhor bem falou. Acho que nosso tempo também está acabando, acho que é bom lembrar, né? É uma ruptura, mas feita com todo o diálogo com os envolvidos, oferecendo capacitação, oferecendo investimento para que a agilidade do todo aconteça. Isso aí. O Poder Judiciário, ele tem realizado vários cursos e é importante isso que você falou. É importante que saibamos como utilizar essa inteligência artificial. Então, a Escola da Magistratura tem treinado servidores, tem treinado juízes, né? A OAB, por sua vez, ela tem feito vários cursos com a utilização da inteligência artificial, a Defensoria Pública, o Ministério Público, as procuradorias. Então, está todo mundo envolvido, está todo mundo querendo um resultado
resultado dessa utilização dessa grande ferramenta que veio para ficar e facilitar a vida do cidadão. E para a gente, então, ainda mais ter contato com isso, é que essa conversa foi tão produtiva. Por isso, o agradecimento é enorme. A doutora Talfinha aqui com a gente hoje, que vai voltar com certeza para novas abordagens no nosso programa. Doutor, muito obrigado, viu? Obrigado, Fábio. Muito obrigado. E a gente, claro, conta com isso, né, de uma conversa transparente assim, para que todos nós também entendamos que o desenvolvimento, através, então, de tecnologias, podem trazer esse avanço que queremos, mas sempre com a atuação, né, do profissional, do servidor público, que é parte, sim, de tudo isso e vai continuar sendo também. Ficamos por aqui, então, agradecendo também a sua audiência. Obrigado por nos acompanhar no nosso programa em Destaque, que volta na nossa próxima edição. Até lá!